grave nenhum, tiro grave todo. Amém, glória a Deus. Vou pegar o microfone dela. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. E vamos orar. Feche os seus olhos aí, por favor. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Pai, esta casa é sua. Os filhos são seus, o templo é teu. O inimigo não tem vez aqui neste lugar. Espírito Santo, vem sobre o coração de cada um. Pai, fala com a tua igreja hoje. Fala para Deus. Deus, fala comigo hoje. Em Salmos fala que quando o Senhor fala, quando Ele fala, nós temos que estar atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar. E toda vez que a gente abre a Bíblia, que a gente ouve uma palavra, que a gente ouve uma ministração, é uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Vem sobre este lugar, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós declaramos que você é bem-vindo aqui, que sem Ti nada somos. E, Pai, nós não queremos sair daqui sem uma palavra do Senhor. Com apenas uma palavra, assim como foi cantado aqui, o Senhor transforma a nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos hoje ouvir esta palavra do Senhor. Que toda repreensão e distração caia por terra em nome de Jesus. E que os céus sejam abertos aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ler aqui Isaías 6. Vixe. Amém. Pode? Pode. No ano em que o rei Uzias morreu, aqui é Isaías falando, né? Vi o Senhor assentado no trono alto. Ele teve uma visão. E exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. E com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o teu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me
envia a mim. Envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é do profeta Isaías, né? E foi a minha Bíblia até intitula esses versículos como o chamado de Isaías. Oi, melhorou mesmo. Obrigada. E aí, gente, eu já li tanto esse versículo aqui, né, de 2 Coríntios 3, que fala assim, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Isso não acabou de acontecer com Isaías? Quando Isaías viu a glória de Deus através de uma visão, o que ele falou? O que Isaías falou? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Quando Isaías viu a glória de Deus através daquela visão, ele olhou para si mesmo e viu que ele tinha lábios impuros. E aí depois ele foi transformado, né? Que o Senhor tocou na boca dele. Hoje, o tema da pregação é vencendo os pecados. Eu creio que esse tema é para todo mundo, inclusive para mim, né? Porque se a gente não pecar, a gente já está lá na glória, né? Então, todo mundo tem pecados. E muitas vezes é difícil realmente assim, lutar contra os pecados, vencer os pecados. Mas uma coisa que eu até conversei com a Luma esses dias é que o Senhor nos dá todas as ferramentas para ser santo. Todas as ferramentas. Ser santo não é você não pecar, mas é você estar no caminho do Senhor. E para isso, de fato, a gente tem que vencer nossos pecados. Eu vou citar aqui algumas conversas que eu tive com as minhas irmãs, e hoje eu estava refletindo, né? Paulo, ele fala assim para Timóteo, não tenha conversas inúteis e profanas, mas fale em hinos, cânticos. Você, com as pessoas que estão ao seu redor, avalie as suas conversas. São conversas que crescem, e a gente cresce muito conversando sobre o Senhor, né? Quantas vezes eu não cheguei a conversar com o pastor lá na oficina e ele contou um testemunho que eu cresci tanto. Às vezes conversando com a Maria, e a gente cresce tanto. Então, é tão legal que muitas vezes, essas conversas, o Senhor me mostra qual é a palavra, a pregação. E eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de pecado, e quando a gente fala da nossa vida espiritual, que nós somos como cebolas. Como assim, Dandara, nós somos como cebolas? A cebola, ela tem várias camadas. E a gente só consegue enxergar quando você... eu fui fazer uma Maria Isabel. Quem fala que eu não cozinho, né? No sábado, Titiara foi embora, deixou de ser comida. Aí eu fui fazer uma Maria Isabel, né? Aí eu gosto dela com cebola. E se você realmente pegar uma cebola, primeiro vai ser a casca. E aí você vai tirando uma camada, ela estava até meio podre. Aí eu tive que tirar mais camadas lá da cebola. E aí, quando você tira uma casca, uma camada, vem a outra. E depois vem a outra, depois vem a outra. A partir do momento que você vai tirando, você vai alcançando camadas mais profundas da cebola. E a nossa vida espiritual, eu vejo que é assim também. Sempre vai de camada em camada. Aí ontem eu estava conversando com a Júlia, né? A gente estava falando sobre cegueira espiritual. E aí, a Júlia falou assim, nossa, é muito ruim, às vezes, a gente ser cego. Eu falo, é verdade, Júlia. Quantas vezes, né, eu estava cega assim, com alguma coisa, aí o Senhor abriu os meus olhos, e aí eu até me envergonhei. Eu falei, gente, como eu podia estar cega com um negócio desse, né? Você fica constrangido, realmente. Aí a Júlia falou assim, mas Deus podia mostrar logo tudo, né? Aí eu falei assim, é porque antes eu tinha falado, não, Júlia, eu tenho certeza, eu estou conversando aqui com você hoje, mas eu tenho certeza que tem várias coisas na minha vida que eu ainda sou cega. E o Senhor vai me mostrar. Aí ela disse assim, Deus podia mostrar logo tudo, né? Aí eu falei assim, podia, mas Ele não faz isso, senão a gente não aguentaria. Imagina Deus te mostrar todas as suas impurezas. Né? Ele pegar toda a cebola ali e mostrar tudo.
Isso é tão engraçado que um dia eu estava falando com a Luma também, eu estava confessando os meus pecados. Nossa, Luma, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, nananana. Aí eu falei, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Aí ela falou assim, Dandara, calma. Tenta vencer primeiro esse, vai um de cada vez. E Deus é assim também. Primeiro Ele te mostra uma camada que está escondendo outras. E aí você vai vencendo com Ele. O problema nosso é quando a gente fica ali na camada. A gente não vence ela. E aí você não vai ir mais profundo. Até porque, quanto mais você vence, mais também você é transformado e chega mais perto do Senhor. Faz sentido? Amém? Então, nós, de fato, temos que estar constantemente vencendo os pecados. E uma coisa, assim, sobre isso, é que quando a gente peca e o Espírito Santo vem, a gente fica mal, né? A gente fica mal quando a gente vê um pecado nosso. E isso está tudo bem. O problema é se você não ficasse mal, né? Se você pecasse e você aceitasse, aí que é o problema. Mas quando você fica mal, sabe por que você fica mal? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo, ele é sensível. Então, quando um pecado vem e vem à tona, o seu espírito entristece. Porque o Espírito Santo, ele se comunica com o seu espírito. Da mesma forma que a gente se alegra em vários momentos, a alegria do alto, o nosso espírito também se entristece quando o Espírito Santo se entristece. E por isso que você tem que ficar mal. Se você ficar apático, aí é um problema. E é isso que o inimigo faz muitas vezes. Faz a gente normalizar o pecado. A gente aceitar o pecado. E sabe, gente, por que a gente não pode aceitar o pecado? Dandara, Jesus ele não já morreu para os nossos pecados? Sim, mas você não pode aceitar os que você tem hoje. E Paulo, ele fala justamente sobre isso. Pode colocar aí para mim, em Romanos 6. Olha só o que Paulo fala. Que diremos então? Paulo está explicando a graça, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Lá, pulando para o 4. Portanto, fomos sepultados com Jesus na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória, também nós vivamos uma vida nova. Lá no 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Quando nós nos conformamos com o pecado, nós somos escravos do pecado. Mas Jesus, ele não veio para você nunca mais pecar. Ele veio para você não ser escravo. Para o pecado não mandar em você. E sim, ele te deu as ferramentas para você vencer. E lá no 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, a gente cantou hoje, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Bernardo e o Gabriel pregaram disso ontem aqui, né? Que a gente não está mais debaixo da lei, né? Olha os pregadores aí, ó. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí olha o que ele fala. De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daqueles a quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? É a pergunta, né?
18. Mas foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aí, Paulo ainda fala no 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os seus membros, os seus corpos, para a escravidão, impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Amém. Tudo isso para falar, não podemos continuar pecando. Temos que descascar a cebola. Amém? Mas, voltando aqui para Isaías agora, Isaías, ele viu a glória de Deus. Ele viu a grandeza de Deus. Gente, eu parei um pouquinho nesse versículo, eu tentei até imaginar, né? Deus sentado na tua glória e serafins com 6 asas. É muito louco, né? Eu fico pensando como é que vai ser o céu, né? Serafins com 6 asas, um ali nos olhos do Senhor, e aí todos cantando. Imagina ver isso. E depois de ver isso, ele podia ter falado qualquer coisa. Ele podia ter ficado deslumbrado. Ele podia ter falado qualquer coisa. Eu fico pensando, eu vendo isso. Mas o que ele falou? Ai de mim. Eu sou impuro. Eu tenho lábios impuros e eu vivo com pessoas com lábios impuros. Quando ele viu a glória de Deus, essa imagem maravilhosa, foi o que ele falou. E ele ficou mal. Ele ficou mal. E aqui vem o ponto que eu quero chegar sobre como vencer os pecados. Você põe aí de novo, Mateus, Isaías 6, 5. Olha o que Isaías falou. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Se a gente parar para pensar o que é isso, Isaías, quando ele olhou para o Senhor, ele reconheceu o seu pecado. E depois de reconhecer o seu pecado, o que ele fez? Isso aqui é o quê? É uma confissão. Então, quando Isaías ele olhou para o Senhor, ele viu que ele estava pecando. E a primeira coisa que ele fez foi confessar. E aqui, o resumo de tudo é que, para vencer os pecados, primeiro a gente tem que reconhecer. E depois a gente tem que confessar. Amém? E é tão engraçado que ontem à noite, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falava, até trouxe no jovem, né? Ela falava assim para mim, Dandara, todo mundo aqui acho que vai se ver nessa situação. Dandara, quando eu estava no mundo, eu pecava e estava tudo bem. Eu pecava e nem sabia que era errado, estava tudo bem. Eu fazia as coisas. Mas agora, eu peco e eu não fico bem. E essa pessoa falou para mim assim, eu quero paz. Essa pessoa, nossa, foi tão forte, que ela falou assim para mim, eu só quero paz com Jesus, porque eu não aguento mais. E é exatamente isso que acontece. Quando você abre os seus olhos e reconhece, você não vive mais da mesma forma com o pecado. Porque agora ele sabe que é horrível. E aí, olha o que acontece quando Isaías... Pode deixar ali. Olha o que acontece quando Isaías vê a glória de Deus, reconhece o pecado, confessa o pecado. Põe no 6. Olha o que acontece. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado de um altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios.
Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Quando a gente reconhece e confessa nossos pecados, o Senhor manda um anjo ali e purifica e tira toda a culpa. Amém. Glória a Deus. Só que qual o problema? Tem gente que não sabe que peca. Como essa pessoa me falou e como várias pessoas no mundo não sabem. Não conheceram ainda a Deus, não conheceram ainda a palavra. Essas pessoas não sabem que está errado. Então, como é que ela vai reconhecer? Como é que ela vai confessar? Mas tem gente que também não sabe, e o que é mais pesado, porque não encontra Deus. Não vai ter a visão de Isaías, é um encontro com o Senhor que a gente pode ter todo dia na nossa casa. Mas também tem gente que até sabe do pecado, até tem essa visão, tem essa revelação, mas não reconhece. Tem gente também que até reconhece. Tem a visão, tem a revelação, reconhece, mas é conformado e não confessa. E tem gente que tem a visão, tem a revelação, reconhece, é inconformado, confessa. E essas pessoas o Senhor purifica. E aí eu quero que você pense, quem é você? Os pecados que o Senhor está te mostrando, que eu tenho certeza, gente, para todo mundo. O Senhor mostra tantas coisas para todo mundo que está aqui. O Senhor fala. Os pecados que o Senhor tem te mostrado, você reconhece? E se você reconhece, você confessa? Porque precisa disso para o Senhor purificar. E se você acha que você não tem, é porque está faltando isso aqui, ó. Visões com o Senhor. Revelações do Senhor. Porque na hora, eu estava falando ontem para os jovens, na hora que eu abro lá Gálatas 5 e vejo os frutos do Espírito, eu fico preocupada. Porque vários pecados meus estão ali. Na hora que eu leio a Bíblia e olho para o Sermão do Monte, lá em Mateus 5 também, eu também fico preocupada. Mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que você se incomode. Ele quer que você seja inconformado. E busque descascar a camada da cebola. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava falando para a Júlia hoje. Eu falei, Júlia, assim, eu sei que é o chamado, mas não é fácil, assim, pregar. Porque, às vezes, o Senhor manda exortar. E não é legal. Não é legal, né? É legal a gente chegar e falar que... Só ler uns salmos, né? Ler uns salmos ali, 91. É muito legal mesmo. Mas eu vejo que nos tempos de hoje, a palavra mais forte é vigia, 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 vigia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E aí ontem, ainda falando sobre isso, né? Ontem eu estava conversando ainda com esse jovem, estava orando. E a gente ora junto, né? Eu oro, ele ora. E o Senhor, Ele tocou assim no meu coração para fazer isso. Porque a gente realmente tem que dar a nossa vida para os outros, né? A gente tem que realmente ajudar os outros. E, gente, quando a gente ajuda os outros, a gente é mais ministrado do que a própria pessoa. Não é? A gente é muito mais ministrado. Muito mais. E aí, quando essa pessoa começou a orar... Não, foi embora. O problema sou eu, né? Tá acabando a bateria. Tá bom assim? Foi. Não perde não, gente, não perde não. Conecta aqui no Senhor. E aí, quando essa pessoa começou a orar, foi uma das orações mais lindas que eu já vi na minha vida. E aí, a oração foi o seguinte: Pai,
não me abandona. Senhor, não solta a minha mão. Senhor, eu não quero sair dos seus caminhos. Senhor, eu quero estar contigo. E aí, papai, me ajuda a continuar vendo os olhos de Jesus. Papai, me ajuda. Independente do que o Senhor me der, me ajuda a estar contigo. E aquilo me tocou tanto. Foi tão forte. E na hora, eu senti como se Deus estivesse muito feliz com aquilo. Eu senti assim, Deus olhando para o coração, e o Senhor estava muito feliz. Sabe, eu vi como se Deus ele não olhasse para os pecados, mas Ele olhasse para aquele coração. Deus ele olhava para aquilo. E era um coração puro. Puro. Isso é verdadeiramente uma oração pura. E eu até falei, olha, o Senhor ele tem prazer de ouvir isso aqui. Esse é o prazer do Senhor. É essa sinceridade, sabe? É essa pureza de, Senhor, olha aqui meus pecados. Mas, por favor, não me abandona. Por favor, não solta a minha mão. A gente sabe que o Senhor não solta, né? Mas é esse desejo de estar com o Senhor. E é esse o motivo do porquê que nós temos que vencer os pecados. E eu amo o Sermão do Monte, porque ele vai falar bem assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu sei que o Sermão do Monte todo é muito importante, mas esse aqui, pode pôr aí, tu sabe, hein? Ele fez assim, ele levantou a sobrancelha, né? Isso aí, parabéns, tá? É o meu time, o Matheus é do meu time, viu, Juan? Aí dividiu os times, tá vendo, né? O meu tá sabendo, isso aí. E aí, lá ele fala o seguinte: bem-aventurados os puros de coração. Esse aqui é o que mais me toca, porque eu acho lindo, lindo, lindo. Os puros de coração verão a Deus. Mas, Senhor, o que é necessário para ter um coração puro? O que é necessário para ter um coração puro? O que é necessário? E sabe, gente, se isso não te toca, se você não tem um anseio de ver o Senhor, em ter um coração puro para ver o Senhor, está errado. Porque eu fico pensando, Moisés, a única coisa que ele queria ver era Deus. Ele fazia várias coisas, ele passava por muitas coisas, mas a única coisa que ansiava no coração dele era Deus. E ele falava, Senhor, eu não continuo se você não estiver comigo. Senhor, por favor, me deixa eu ver a sua face. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um coração puro. E o nosso coração tem que ser, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para ter um coração puro? Porque eu preciso ver Deus. Eu preciso ver o Senhor. E sabe, gente, para que isso aconteça, para que a gente tenha um coração puro, a gente não tem que não pecar. A gente tem que buscar a santidade. Isso é um teu coração puro. Eu vejo muito o Senhor falando que a gente tem que ser como os pequeninos, né? Porque os pequeninos, eles herdarão o reino dos céus. Mas, de verdade, antes eu achava que os pequeninos não pecavam, mas isso não é verdade. Porque a gente peca desde o princípio. Desde que a gente já nasceu no pecado. Então, o que os pequeninos têm? O que os pequeninos têm que a gente tem que ser igual? Um coração puro. Na quarta-feira, sem ser a passada, retrasada, veio aqui um menino. O Pedro. Ele mora bem ali na frente. E ele veio sozinho. Tipo assim, ele não veio com a mãe dele, ele não veio com ninguém. A gente até se assustou, né? Eu pelo menos, me assustei. Gente, eu comecei a conversar com ele, eu fiquei, assim, chocada. Que pureza. Que pureza. Esse menino erra, com certeza. Mas que pureza. Muita. Quantos? 11 anos, né? Você conhece Pedro? Sim, né? Gente, não é, pastor? Você conversa com ele, ele é uma pessoa extremamente pura. Você vê pureza ali.
Na mesma forma dessa oração, cara, a pessoa erra, mas é a pureza do coração dela. E é muito lindo. E se a gente acha lindo, imagina Deus. E é isso que nós temos que buscar, sabe? E o mais legal é que depois que o Senhor ele purifica Isaías, o que ele fala? O que o Senhor fala, né? Ele purificou, e aí o Senhor vai falar assim: quem enviarei? Quem enviarei? E o que Isaías responde? Eis-me aqui. Sabe o que isso me mostra? Primeiro você é purificado. E depois Deus te ajuda, Deus te usa para ajudar a purificar os outros. O que Isaías ele fala? Põe lá de novo, volta um pouquinho. Vai lá no 5, 6, 5. 5. Olha, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que o Senhor faz? Purifica Isaías. E depois que ele é purificado, ele pergunta: quem enviarei? Quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui. Quando o Senhor fala, muitas pessoas erram até na interpretação daquela passagem do cisto nos olhos. O Senhor ele vai falar assim: não fique falando do cisto dos olhos do olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Quando o Senhor ele fala isso, ele não fala que você não pode falar para o seu irmão o que está errado. Mas o Senhor fala que antes você vai tirar a sua trave, para aí sim você ter autoridade para poder falar com o que está lá com o cisto no olho. Porque se for assim, você não precisa de liderança, não precisa de pastor, você não precisa de nada. Então, antes, Isaías é purificado para Deus usá-lo para purificar o povo. Amém? Então, quando o Senhor nos purifica também, é para nos enviar. É para nos mandar, nos comissionar. E por isso que nós temos que ter também esse anseio de ser purificado. Gente, quantas vezes, assim, eu falo assim: Deus, não me mostra mais nada de ninguém, eu não quero, eu só quero olhar para mim. Porque quantas vezes eu vi algo errado, aí eu falei: vou lá falar. Aí, na hora, o Espírito Santo me mostra algo que eu fiz igual. Tipo assim, igual. Aí eu... Ai, Senhor, tenha misericórdia. Tá bom, vou ficar calada. Aí foi até semana passada, né? Eu tinha que falar com alguém que não pediu perdão. Aí, na mesma hora, o Senhor me mostrou. A Maria sabe, né? Eu pedi perdão, viu, Maria? Cheguei em casa e pedi perdão, viu? Na mesma hora, o Senhor, você também não pediu, não. Aí eu, tá bom, Deus, eu vou lá pedir perdão, depois eu falo. Para eu ter autoridade. Porque nós temos que nos purificar antes, para nós podermos ajudar os outros a se purificar também. E como Isaías foi usado? Como Isaías, ele realmente foi usado, né? Muito. O livro dele é chamado de uma mini-bíblia. Só para vocês terem uma noção. E aí, ontem eu também estava conversando com a Júlia, como a gente cresce nessas conversas. E a gente falando, né? Gente, como é ruim viver no mesmo, como é agoniante não crescer no Senhor, como é muito ruim você não ouvir algo novo. É muito ruim, não é? É muito ruim você ter vinho velho, você não ter vinho novo. Eu fico agoniada. Quando eu estou vendo que eu já passei por uma estação, eu quero uma estação nova. O Senhor, derrama mais. Eu quero conhecer mais o Senhor. E é muito ruim. Mas, sabe, para que esse crescimento acontecer, nós temos que ter essa revelação do Senhor antes do que nós temos que mudar. Por isso, gente, leia a palavra. A revelação de Isaías revela Deus. E o Senhor ele tem várias formas para mostrar isso. Principalmente através da palavra. Escute o pastor. É muito importante escutar o pastor. Escute o Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo é o primeiro. Palavra Espírito Santo. Escute seus líderes. Leia a Bíblia.
Que a gente pare de dar desculpa para os nossos erros e que a gente reconheça. Sabe, gente, a gente fica muito preso. Eu olho para a minha vida, quantas coisas que tinham que ter acontecido tão rápido, que a gente fica ali preso, segurando algo que o Senhor já está falando há muito tempo. Amém? E aí, continuando lá em Isaías, olha que interessante. Lá no 9, né, a gente leu até o 8. Lá em Isaías 6:9 vai falar assim. É muito instantâneo. O Senhor pergunta para ele, lá no 7 ou no 8, fala assim, quem eu vou enviar? E ele responde, envia-me a mim. Aí no 9 o Senhor já dá a palavra. E o Senhor já fala, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Sempre vendo, mas não percebem. Essa palavra de Isaías está lá em Mateus. Está lá em Mateus. Vocês ouvem, mas não entendem. Vocês veem, mas não percebem. Torne insensível o coração desse povo. Surdos os ouvidos dele e os olhos fechados. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei, até quando, Senhor? Isso vai acontecer, né? E o Senhor respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e seus campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E aqui eu pergunto, será que a gente precisa? Gente, pelo amor de Deus, não é para causar medo para ninguém. Mas muitas vezes, quando a gente não abre nossos olhos, quando a gente não abre nossos ouvidos, quando a gente não quebranta nosso coração, será que a nossa casa tem que estar arruinada e destruída? Porque Isaías pergunta, até quando? E o Senhor responde, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Era necessário isso para esse povo abrir o coração, os olhos, os ouvidos e a mente. E a Dandara, o Senhor não falou com eles antes? Como assim não? Quantos profetas não foram levantados? Mas muitas vezes o Senhor fala e a gente não quer ouvir. A gente fecha nossos olhos. Minha mãe ama esse meme, né, dos macaquinhos. Fecha os olhos, ouvidos, a boca, tudo. Né, mãe? Tudo. Para não ver, não ouvir. E às vezes o Senhor faz assim, mas não adianta. Então, que assim, a gente realmente venha ser transformados. Até porque, gente, vencer pecado não é para a gente ser bonzinho para o Senhor. Não é para a gente ser bonzinho para o Senhor. É muito bom, é para a gente. Porque depois que a gente é crente, vamos lá, né? Até falei, estava falando assim, estava rindo, né? Depois que a gente é crente, o pecado não é igual. Não tem mais o mesmo prazer, não satisfaz mais da mesma forma. Não é igual. E aí, como essa pessoa me falou, eu só quero ter paz. E ter paz é tão bom com Jesus e estar ali. Eu falei ontem para os jovens, sabe? Eu estava orando no meu quarto e falando assim, Deus, eu não quero mais vir aqui para estar te falando as mesmas coisas. Eu não quero mais vir aqui para estar pedindo perdão pelas mesmas coisas. Eu quero vir aqui também no meu quarto para ter momentos bons com o Senhor. Para vencer esses pecados, sabe? E ter momentos, e perder tempo com o Senhor, gastar tempo com o Senhor, para sorrir com você, para dançar com você como Davi dançava, para cantar cânticos espirituais, te agradecendo, te louvando. Eu não quero estar aqui toda hora só tendo que pedir perdão pelas mesmas coisas. Lógico que eu tenho que estar lá fazendo isso, mas a gente tem que deslanchar, tirar a camada da cebola. Porque a partir do momento que a gente vai mais profundo ali, e rompendo, né? Como diz os pentecostais, rompendo. Pastor Eliane gosta. E rompendo ali, a gente também vai se aproximando mais do coração de Deus.
E, para mim, assim, por que não pecar? Para mim, esse é o principal objetivo, para estar mais próximo do Senhor. Porque quanto mais você está santificado, mais os seus olhos ficam limpos assim para ver Deus, sabe? E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Glória a Deus. Outra coisa que o Senhor tem ministrado muito assim para mim, a gente até conversou isso hoje, eu com o Enzo, o Senhor, ele tem levado a fazer um questionamento. Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Parece que um assunto não tem nada a ver com o outro, mas tem. É tudo igual. Quanto mais o tempo passa, o Juan ele falava muito sobre isso, né? Quanto mais o tempo passa, antes, no início, a gente lia a Bíblia com um pouco de arrogância, né? Tipo assim, como é que esse povo fez isso, né? Como é que esses fariseus, assim, cara, como é que Pedro negou Cristo, né? Você fica lendo assim, cara, por que Jonas, Jonas, cara, por que ele não foi logo fazer o que ele tinha que fazer? Teve que entrar lá no peixe. Que, né, você olha assim, tipo assim, meu Deus, que isso? Mas quanto mais a gente vai crescendo, e o Senhor vai nos dando um pouquinho mais de humildade, né? Mais a gente olha para a Bíblia comparando a nossa vida. Do tipo, eu posso fazer isso também. Eu posso pecar assim. Eu estou sujeita a isso. Eu posso fazer isso se eu não vigiar. Se eu não vigiar, isso pode acontecer. E, realmente, você vai entendendo por que aquele povo pecava. Gente, assim, só conjecturando, né? Será que um daqueles fariseus, eles não já tiveram um encontro com Deus? Será que eles já não realmente ficaram ali com Deus e depois aquilo tomou o coração deles? Eu estava lendo lá em Timóteo e Paulo fala bem assim para Timóteo: não coloque os novos convertidos numa posição alta, porque eles podem cair em tentação igual o diabo e se ensoberbecer. Essas pessoas, elas tiveram encontros com o Senhor, mas se não tomar cuidado, se não vigiar, pode cair. E da mesma forma que a gente pode também. E o pior é que quanto mais alto você tiver, maior a queda, se a gente não vigiar. E tudo vem do nosso coração, porque o Senhor fala assim: não se preocupe se você não lava as mãos quando você come. Porque não é o que vem de fora que vai deixar você impuro, é o que sai. E da onde que sai? Daqui, do nosso coração. Por isso que o Senhor ele pergunta: onde está o seu coração? E é por isso também que o Senhor fala constantemente: vigiem. Lá em Isaías, ouça, Isaías está ótimo aqui. Coloca aí para nós Isaías 29. Isaías ele é muito, muito, muito citado no Novo Testamento. Isaías 29 vai falar o seguinte. Vocês conhecem? 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Amém? Então, o Senhor, ele fala: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor, ele pergunta: onde está o seu coração? E, gente, quando o nosso coração sai de perto do Senhor, mesmo que seja
um pouquinho, a gente começa a aceitar coisas que a gente não aceitaria. A gente começa a fazer coisas que a gente não fazia. A gente começa a agir de uma forma que não deveria agir. Eu vou dar exemplos muito bobos. A gente começa a rir. Um ímpio, por exemplo, você está lá, ele faz uma piadinha do outro, você ri, você começa a rir. Ai, Dandara, que bobo. Mas é assim que o diabo ele nos pega de jeito. Aí, às vezes, você faz um comentário maldoso de um irmão. E assim vai aumentando, até que quando a gente vê, o mundo já tomou nosso coração. Por isso que o Senhor pergunta. Outro exemplo, muito, muito, muito importante. Às vezes, o Senhor começa a te dar dons. Aí, o irmãozinho te elogia, outro irmãozinho te elogia daqui, e aquilo vai tomando o seu coração. Por isso, o Senhor pergunta, onde está o seu coração? Um dia, eu estava conversando com a Luma. E é muito legal, né? Como a gente lê um versículo a vida inteira, mas o Senhor ele vem e revela para nós aquele versículo na nossa vida. Parece que tudo muda. Parece que, nossa, como eu não vi isso na Bíblia? Aí, lá em Provérbios 4:20, vai falar assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele, olha isso, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo. Gente, o que é tudo mesmo? Tudo, né? Tudo é tudo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe quando o Senhor ele começa a fazer promessas para o Senhor? É aí que o Senhor começa a fazer promessas para você. E promessas muito boas. O Senhor ele começa a te prometer grandes coisas. Todo mundo aqui já recebeu promessas do Senhor. E as promessas do Senhor são promessas boas. E, às vezes, o Senhor te promete te colocar em lugares altos. Às vezes, o Senhor te promete te dar muito dinheiro. Ele pode prometer isso. Às vezes, o Senhor te promete um ótimo cargo. Às vezes, o Senhor te promete um dom maravilhoso. Mas sabe quando o seu coração está no Senhor? Quando nada disso importa. Quando as promessas do Senhor não é o que você está buscando. Muita gente busca casamento, muita gente busca emprego, muita gente... A promessa do Senhor, gente, não tem que ser o mais importante na nossa vida. É o que o Senhor vai fazer, Ele já prometeu. Mas isso não pode tomar nosso coração. Muitas vezes, a gente conversando, né? E falando assim, nossa, não me satisfaz, sabe? Tá ali pregando, eu não preciso disso. A Luma falando para mim, Dandara, eu não vejo brilho em estar ali em cima e louvando. Não é isso. Eu estou só sendo usado pelo Senhor. O que eu quero mesmo é, Pai, se você me colocar lá, eu tenho que ter um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Quanto mais alto o Senhor me levar, mais o meu coração tem que estar no Senhor. Porque senão, gente, do que importa? Do que importa? Não importa. E o Senhor pergunta, onde está o seu coração? Sabe, uma coisa que eu tenho orado muito é falar assim, Deus, se as coisas que o Senhor me der vai me tirar da sua presença, não quero. Não preciso. Porque se for dinheiro, não importa. O Senhor conhece o meu coração. Se isso for tirar da sua presença, eu não quero. E nós temos que orar isso. Senhor, se o dom que você for dar, eu for me ensoberbecer, eu for fazer coisa errada, eu não quero. Se for me tirar de perto do Senhor, não quero.
Mas o Senhor, Ele quer dar. Então, a gente tem que mudar o nosso coração. Mas sempre o Senhor vem te perguntar: onde está o seu coração? Onde? Como saber isso? Pega uma promessa que o Senhor te deu. Qualquer uma. Se o Senhor chegar aqui hoje e falar: não vou te dar mais, você ainda vai estar nos caminhos do Senhor? Porque não é a promessa que importa. Não é o que o Senhor vai te dar. É quanto você conhece dEle. Quanto você está próximo dEle. E é isso que importa. Amém? Vamos ficar de pé? Bom que todo mundo fica calado, né? Depois ninguém fala nada. Vixe. Apaga a luz para mim, Matheus. Eu vou ler. Tá. Eu vou ler. Todo mundo já deve ter lido, mas é muito importante a gente focar muito aqui nesse versículo, nesses salmos. Lá em Salmo 51, fecha os olhos e escuta e fala com Deus. Davi, ele ora o seguinte: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a sua sentença e tem razão de me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Declara isso para Deus. Sim, desde que me concebeu na minha mãe. Olha o Senhor falando. Sei que deseja a verdade no meu íntimo. Sabe, neste momento, o Senhor, Ele deseja a verdade. Fala com o Senhor. E no coração, o Senhor me ensina a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Lava-me, Deus, e mais branco que a neve serei. Senhor, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, cria em mim. Cria, Pai, em nós um coração puro. Renova, Senhor, o nosso espírito. Senhor, não nos afaste da Tua presença, Pai. Não tire de nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Senhor, nos devolve a alegria da Sua salvação. E nos sustenta, Pai, com o Espírito pronto para obedecer. Senhor, se assim for, eu ensinarei os Seus caminhos para outros transgressores, para que todos os pecadores voltem a Ti. Mas antes, Pai, nos purifica e nos dê um coração puro. Sabe, Deus, nós não queremos, Senhor, ser reconhecidos pelos nossos dons. Nós não queremos, Deus, ser conhecidos porque a gente prega bonito, porque a gente tem palavras boas, porque a gente, Pai, às vezes canta bonito. Mas nós queremos, Deus, ser conhecidos pelos nossos frutos, porque quando nós temos frutos mais parecidos com o Senhor, nós somos. E assim as pessoas não vão nos reconhecer por nós, mas porque elas estão vendo o Senhor através de nós. Pai,
Pai, quando chegarmos nos lugares, nós queremos, Pai, que as pessoas vejam o Senhor, que as pessoas vejam um coração puro. Pai, que nós sejamos reconhecidos como amigos de Deus. Senhor, que nós sejamos reconhecidos, Pai, não aqui na terra, sabe? Porque não adianta a gente ser reconhecido na terra e não ser reconhecido no céu. Não adianta as pessoas conhecerem o seu nome aqui, se lá no céu o Senhor não te reconhecer. Não adianta você parecer bom aqui, se o Senhor, quando te sondar, não vê um coração puro. É melhor não ser reconhecido aqui, mas lá no céu o seu nome é ouvido falar. É melhor os homens não te conhecerem, mas o Senhor te conhecer. Por isso, Pai, renova o nosso coração e nos ajuda, Deus, a vencer nossos pecados. Porque, Pai, o Senhor nos deu todas as ferramentas. Todas. Nós temos Tua palavra, nós temos o Teu Espírito, nós temos uma igreja, nós temos líderes, nós temos tudo. Tudo para vencer as trevas e sermos parecidos com o Senhor. A cada dia mais. A cada dia mais. Fala com Deus. Glória a Deus. Sabe que Deus seja louvado, você aleluia. pega essas palavras e não canse de buscar. Não canse de buscar um coração puro. Porque no final de tudo isso,
O que importa é se a gente vai ver ou não a Deus. E se for necessário largar as vontades, se for necessário largar os desejos, para que o coração seja purificado, que a gente largue. Porque no final isso vai ser a última coisa que vai importar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.